Capítulo 11. Ouvi dizer que as raças bípedes gostam muito de seu humor, mas nunca imaginei que seriam tão ousados a ponto de enviar 2 de seus melhores bufões até nós para ver se éramos capazes de rir? Nós podemos, nós fazemos, embora não muito, e por melhor que tenha sido sua piada, duvido que você consiga superá-la, então talvez seja a hora de você ir embora. O pai dos penhascos disse, suas pernas pontudas batendo na pedra. Ao seu lado, a mãe das teias ainda lutava para se conter, seus seios balançavam, escondidos atrás de seus cabelos ruivos flamejantes e nada mais, até que ela também recuperou o controle. Quando ela o fez, Intoma e Intã ainda estavam em silêncio, ainda parados ali. Oh meu Deus, você estava falando sério. Companheiro, eu acredito que eles estavam falando sério. Ela colocou uma mão sobre o peito como se para ver se seu coração ainda batia dentro. Eu pensei por um momento que morri de rir minutos atrás, mas parece que ainda estamos todos aqui. O sarcasmo era tão espesso e rico que poderia ter sido regado em pão quente. Sim, estamos falando sério. Intoma correu com o breve momento de silêncio que a descrença comum lhe concedeu e começou a explicar os eventos dos anos anteriores, a guerra no oeste, o surgimento da nova religião, a ascensão da Casa Baraja como o arauto, e no dia em que Devor fez do Império Feiticeiro um inimigo, e os anos e anos de preparações a leste e oeste, que os trouxeram ao presente. O pai dos penhascos ficou introspectivo, suas garras estalando enquanto ele a ouvia, e a mãe das teias observava atentamente, encarando o rosto de Intoma enquanto ela falava. E agora, aqui estamos, há cerca de 10.000 cavaleiros da morte prontos para atacar Devor, Tlaumo e Tlachopan, com um demônio para guiá-los. No entanto, a linha de marcha planejada passaria pelo seu país, e não temos desejo de cruzar seu país sem sua permissão. Intoma concluiu, e a dupla prendeu a respiração coletivamente à menção do número de cavaleiros da morte. Mas embora o rosto do escorpião fosse completamente ilegível, a mãe das teias era um livro aberto. Mostre-me sua verdadeira face, embaixadora. Ela disse, e com isso, Intoma alcançou sua máscara com um único movimento suave. Ela a tirou do rosto com uma ousadia que antes seria completamente impossível para ela. Então, você não é bem um dos nossos. Ela disse quando olhou para o rosto multiolhos de Intoma. Não. Intoma respondeu e então se posicionou de modo a mostrar a suavidade da concha de suas pernas e braços, e então levantou e abaixou o que parecia cabelo, mas estalava como a carapaça de um inseto. Mas eu sou um aracnídeo, um ser híbrido criado para parecer humano. Os dois que estavam um ao lado do outro como chefes de estado trocaram palavras não ditas através de olhares. Entendo. A mãe das teias disse, suas palavras foram cortadas e os dedos de suas mãos ficaram um pouco tensos. O exército do qual você fala é inacreditável. Você realmente se envolve com necromancia? A menção de um exército de cavaleiros da morte pareceu ter tirado um pouco do foda-se dos dois monarcas, mas a questão de como eles governavam ainda estava em aberto, tão pouco conhecimento. Eu entendo a frustração de Lord Ains, leva tanto tempo para treinar pessoas. Intoma resolveu em particular que na próxima vez que estivesse em Nazarick ela atenderia pessoalmente Lord Ains por pelo menos alguns dias antes que ele a mandasse de volta para o mundo exterior e para a vida de uma professora da academia. Ela se conteve para não mergulhar em devaneios, apesar de seu desejo de pensar em seu rei por muito, muito mais tempo, e respondeu prontamente, nós pensamos, magia é magia, nem boa nem má, tudo depende de como ela é usada. E isso inclui necromancia. Ela esperou pela raiva e violência, e se perguntou, eu deveria ter contido o que o exército era. Acho que cometi um erro. Mas eles foram tão indiferentes ao meu mestre que eu simplesmente falhei na minha missão no primeiro encontro. Intoma sentiu seu coração prestes a se partir ao meio, as facadas e os cortes lhe causaram uma angústia física enquanto ela buscava uma possível saída para o desastre iminente. Então ela sentiu o olhar de Intã por perto, seu rosto dizia tudo, e ele murmurou uma única palavra, ensinando. Uma palavra sem sentido por si só, ela precisou de vários segundos para entendê-la, mas quando o fez, foi um raio vindo do céu claro e queimou seu coração por inteiro, permitindo que ela se concentrasse em seu próximo movimento. Perdoe-me, altezas, viajantes por aqui são muito raros, e nosso império é muito jovem.
então não sabemos nada sobre seu povo ou seus costumes. Talvez, se não fosse ofendê-los, vocês pudessem nos ensinar seus costumes para que possamos nos entender melhor? Intoma sugeriu, e a tensão que ela sentia do par na plataforma baixa à sua frente começou a derreter. Foi a mãe das teias quem falou primeiro. Claro, ela disse, seu tronco ereto e ombros retos, seu corpo de aranha relaxado, e a cauda urticante do pai dos penhascos caiu um pouco. Isso é muito humano, orgulho, e se acharem interessantes, uma ânsia de se exibir, talvez eu não tenha estragado tudo, afinal. Intoma pensou e suprimiu sua vontade de suspirar de alívio. Você acha nosso povo tão interessante? Perguntou o pai dos penhascos. Intoma não sabia dizer se ele estava confuso ou entretido, mas respondeu honestamente. Sim. A música de feromônio não se parecia com nada que eu já tenha sentido antes. A ordem perfeita me atrai, o uso astuto do terreno para tornar fácil para você viver e difícil para qualquer um atacar, a permanência do seu modo de vida é fascinante. Ela insistiu, e Intoma quis dizer cada palavra. Ela se emocionou sem reserva sobre as paredes pintadas naturalmente, o uso de estradas de feromônio e a maneira como as pessoas-aranha e as pessoas-escorpião pareciam compartilhar o espaço tão perfeitamente. Quando ela terminou de falar, o traço de um sorriso apareceu na mãe das teias. Se você está mentindo sobre seu entusiasmo, você é uma mentirosa melhor do que eu consigo detectar, e estamos em apuros, e eu não acho que você seja tão boa assim. Intoma fez uma reverência dramática, mas não disse nada. Temos orgulho de como vivemos. O pai dos penhascos disse em uma voz nobre e majestosa, seu ferrão estava erguido, mas parecia menos pronto e mais como uma exibição da maneira como pairava sobre sua cabeça como a auréola de um anjo. O primeiro pai e a primeira mãe de nossas raças aprenderam há muito, muito tempo a trabalhar juntos, nossos ferrões e força, suas teias e mãos. Cada um contribui com algo e mantivemos os muitos penhascos seguros por era após era. Nem mesmo as devastações de seus deuses demônios vieram por aqui. Embora tenhamos ouvido falar deles de alguns viajantes sobreviventes. Então vocês governam em conjunto? Intoma perguntou, e os dois assentiram. Uma mãe, um pai, sempre foi assim. A matriarca respondeu. Assim sempre será. O patriarca respondeu. Nós administramos os assuntos de nossas próprias raças, e nos unimos para negociar deveres quando precisamos da força de ambos. Fascinante, e as formigas? Intoma perguntou. Eles têm poucos inteligentes, a maioria são bestas de carga. A rainha reside em uma câmara de nidificação, apenas sua classe de soldados é capaz de pensamento superior, e eles são mais simples do que trolls selvagens. Sem nossa orientação, eles entrariam em uma espiral de morte e morreriam. Intoma inclinou a cabeça, e esse gesto, pelo menos, foi compreendido. A inteligência deles não é como a sua ou a minha. Você não é mais sábio ou mais esperto ou mais tolo. Esteja sozinho ou em grupo, você é você. A mãe das teias disse, acenando com a mão em direção aos visitantes, presumo que seu guarda-costas seja o mesmo. Mas eles não. O pai dos penhascos respondeu, a inteligência deles é coletiva. Se estiverem em um grupo muito pequeno, eles simplesmente andarão em círculos, cada um seguindo o outro, até caírem mortos, e conforme morrem, cada um se torna cada vez menos inteligente, e menos capaz de entender o que está acontecendo. Então, eventualmente, ele estalou uma garra em uma aproximação de um estalar de dedos. Eles são apenas uma pilha de corpos. A Mulher-Aranha concluiu o pensamento. É como matamos sem dor aqueles que transformaremos em comida, nós os colocamos em esteiras e os deixamos caminhar até a morte. Agora, podemos lhe oferecer um tour pela nossa casa? E um lugar para descansar depois da sua longa jornada? O Homem-Escorpião perguntou. Descanso, se for aceitável, seria bem-vindo, e se pudéssemos marcar um passeio amanhã, sugeriu Intoma. Se você não pode mudar seus planos, o escorpião começou. Você está realmente no comando? A Mulher-Aranha completou o pensamento, e as duas assentiram ao mesmo tempo. O escorpião apontou para um dos guardas ao longo do muro. Leve-os para seus aposentos durante a noite, amanhã mostraremos a eles a plenitude de nossa glória. Um homem-escorpião deixou seu lugar na parede, virou-se e a superfície de pedra simplesmente desapareceu quando ele passou pela ilusão. Isso explica tudo, pensou Intan, e caminhou por ali, enquanto Intoma o seguia.